tem chamado muito a atenção, né? Bom dia. Bom dia a todo o Brasil. Aqui eu estou no canal Saúde, que chega e que toca o coração do Piauí e do Brasil inteiro pelas plataformas digitais. Eu quero dizer de maneira bem objetiva que a cada 90 segundos, 1 minuto e meio, um brasileiro morre por infarto. São 400 mil mortes por infarto por ano. Nos últimos anos, aumentou em 70% a incidência, especialmente em jovens, onde o aumento tem sido muito maior. E uma realidade, Carla, que a gente não discute. Depois da pandemia, depois da pandemia do Covid, houve uma explosão de casos de infarto no Brasil. E isso é motivo de alerta e de preocupação de todos nós que trabalhamos com essa doença e que vivemos a realidade das doenças cardíacas nesse país. Doutor Paulo Márcio, o senhor tem uma experiência muito grande dentro da área da cardiologia. Já são quantos anos de formação? Hein, São doutor? 16 anos, 20 mil pacientes operados do coração aqui no Piauí. Então, a gente ouvir de um profissional da área da saúde tão competente como é o doutor Paulo Márcio, ele foi médico do meu pai, viu, gente? Inclusive, fez um cateterismo no papai. No marca-passo, participamos da cirurgia dele. E ele acabou descansando por outros motivos, mas não do coração. Mas não do coração. É o coração dele estava bem cuidado aqui pelo doutor Paulo Márcio, viu? Sempre que eu estou pertinho dele, vem a memória em mim dessa cirurgia, porque inclusive eu participei na época, fiquei ali, todos os detalhes do ladinho, né, doutor Paulo Márcio? Ele com aquele coração bondoso, apaixonado, era um homem apaixonado. Era um bom vivan, né? Era um homem querido, né? Papai deixou querido. a sua Eu estava com o marca. Renato Berger lembrando desse amor todo sempre. E aí, gente, essa experiência que o doutor Paulo Márcio fala, e ele como um médico profissional da cardiologia, trazendo para a gente à tona esse assunto de que pós-pandemia, isso tem preocupado muito a área médica, a gente chama realmente esse alerta para que as pessoas mais jovens possam também estar indo ao cardiologista, doutor Paulo Márcio. Especialmente porque o infarto em jovem mata mais. E é verdade. Cada jovem que infarta, a chance dele morrer de infarto é 5 vezes maior do que uma pessoa idosa. E por que, doutor Paulo? Porque no idoso existe a circulação colateral, que é uma rede de vasos e veias que quando uma entope, como um riacho que entope, aparece um atalho. O idoso desenvolve essa circulação colateral, o jovem não tem. Então, quando há um entupimento de uma veia principal, não tem a colateral. E aí, aquilo morre um pedaço do coração, dá uma arritmia e acontece a morte súbita. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, são 100 mil pessoas que têm a dor no peito como primeiro, único e último sintoma da vida. Eu estou falando de pessoas normais, como qualquer um de nós, como você que está me assistindo e que de repente teve uma dor no peito, aquela dor no peito apareceu pela primeira vez e dali não deu para fazer nada. Dali a pessoa perdeu a vida. Nesse sentido, o Brasil não é diferente. O mundo não é diferente. A doença cardíaca, para vocês terem uma ideia, mata mais do que o dobro de acidente de carro, doença infecciosa, mata mais do que o dobro de todos os tipos de câncer juntos. E depois da pandemia, vários fatores contribuíram para essa que a gente chama de explosão de casos. O primeiro foi que durante a pandemia, os pacientes e as pessoas não iam para os médicos. Elas ficaram em casa, porque a recomendação é fique em casa, porque se você sair na rua, pega o vírus e morre. Então muita gente deixou de fazer os exames do coração, outros que já eram doentes do coração deixaram de atualizar seus exames. Inclusive muitos até abandonaram o tratamento, porque houve na cabeça das pessoas aquele pânico de que, meu Deus, o mundo vai se acabar. Então largou, inclusive, tratamento. Foi Isso terrível, foi muito ruim. Né, doutor Paulo Márcio? De lá para cá, muita coisa mudou, né? Além de vários hábitos ruins que vieram, como o sedentarismo, você não sai de casa, obesidade, transferir a ansiedade daquele momento para comer. E comer substâncias, inclusive, multiprocessadas. E os hábitos outros que vieram juntos. Especialmente, Carla, um fator de risco novo, que está preocupando muito a gente, que é o cigarro eletrônico. Eu estou preocupada. Aquele que chama de pendrive, né? O vapor, O vapor, né? Vapor, né? Já falei com Brígida está aqui, porque ela gostava de usar um cigarro eletrônico, olha aí, viu? olha E aí eu pego no pé dela e digo, olha, Brígida, isso faz mal. Falei sobre esse assunto semana passada aqui, chamando a atenção dos jovens, já que nós estamos falando em infarto em jovens, eu também quero chamar a atenção dos pais.
papai, mamãe, dá uma vasculhada. Eu faço isso direto com meus filhos. Eu vou lá claro. no guarda-roupa deles, eu vou olhar, vou ver se eu encontro. Claro. Tá? Meu filho aí, chegou a usar vape numa época, e aí eu comecei a mostrar um monte de coisas para ele. Ruim. Porque como é que a gente conversa com os filhos jovens, gente? Porque assim, muitas vezes a gente pensa assim, é difícil conversar, porque jovens sempre diz, você não sabe de nada, porque os jovens, eu digo, gente, tudo é uma questão de sabedoria dos pais. É a gente precisa dizer, olha, a vida é sua, a vida ela é feita de escolhas. Isso aqui é errado. Você quer ir para o caminho errado, você vai prejudicar você, e né, doutor? E o vapor porque não tem o cheiro de cigarro, aquela fumaça de cigarro, não deixa aquele cheiro na boca, não deixa aquele cheiro no ambiente, mas quem está no ambiente fechado, cheirando, inalando aquela fumaça do vapor também faz mal. E ali, a quantidade de substâncias químicas que tem dentro daquele líquido, que a pessoa puxa o cigarro para dentro, já começa a fazer mal desde quando ele entra. Aumenta a taxa de câncer de boca, de língua, de garganta, de faringe, de traqueia e de pulmão, além de inflamação. Agora, voltando para a doença do coração por outros fatores, realmente o Covid teve uma relação direta com o aumento dos casos. Não a vacina, é preciso a gente esclarecer aqui isso. de uma maneira direta. Para você que está me assistindo, você que está em casa, assistindo aqui eu e a Carla no canal Saúde, eu estou dizendo para vocês de uma maneira muito objetiva. Eu sou médico do coração, eu sou professor de cardiologia da Universidade Federal. Pelas minhas mãos eu já ajudei a formar 1000 médicos, tenho mais de 20.000 cirurgias do coração feitas e posso afirmar isso aqui. A vacina de Covid só fez bem. Ela salvou a humanidade. Não há nenhum estudo, não há nenhuma correlação entre a vacina e infarto. Inclusive tivemos casos recentes de Covid, né, doutor Paulo De pessoas Márcio, que não se vacinaram. De pessoas que não se vacinaram. E acabaram perdendo a vida. E que agora tem muito, inclusive está aí, campanhas de vacinação, se vacinem, gente. Claro, agora, a vacina não fez mal, quem fez mal foi a doença, o vírus Covid. O vírus, quem teve Covid, infartou muito, porque o vírus engrossa o sangue, ele estoura as placas de gordura dentro das veias, ele coagula as veias, ele comprime as veias e ele ainda inflama as veias. Então, o vírus Covid, quem teve a doença Covid, o coronavírus, ele realmente é trombogênico, ele engrossa o sangue e dá infarto. Então, quem deu infarto e quem aumentou a incidência de infarto foi o vírus coronavírus. Não a vacina. A vacina foi evitar o infarto, porque quando ela evitou a doença, a pessoa sem a doença, sem o vírus, teve menos infarto. Então, esse esclarecimento precisa ser feito, porque ainda há muitas pessoas, inclusive idosas, meu Deus do céu, não vou me vacinar não, porque pode acontecer uma coisa ruim. Não, ouça quem tem experiência, ouça quem sabe o que está dizendo com segurança, com humildade, mas com conhecimento e conteúdo. A vacina só fez bem. Você que tem alguma doença imunossupressora, ou seja, aquelas que botam a imunidade para baixo, como diabetes insulino dependente, como câncer, como lúpus, como outras doenças imunológicas autoimunes, se vacine, procure a vacina. Você que já tem mais de 65 anos, também deve se vacinar com a bivalente, uma vacina segura, com pouca taxa de incidência de complicação. Uma das complicações é a inflamação do coração, mas é raro demais, raríssimo. E o importante é a prevenção sempre, né, Sem dúvida, a gente bota na balança o risco de fazer e o risco de não fazer. E aí o risco de não fazer é muito maior do que o risco de receber a vacina. Obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Estamos até já azul, alinhados, né? Ajustados nessa paleta de cores. Na paz. Começando a semana com muita paz, saúde e prosperidade para todos nós, tá? Fica com Deus, gente. E até amanhã, se Deus quiser.